Bom dia, paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. A parábola das bodas, né? Começa iniciando o título, a parábola das bodas. Então Jesus respondendo, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou a bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevado, já mortos. Tudo está pronto, vinde para bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram cada um para o seu campo e outro para o seu negócio. E outros, apoderando dos seus servos, o trajaram e o mataram. O rei, tendo ouvido essa notícia, o rei tendo notícia disto, né, encolarizou-se, ou seja, ficou irado. E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Até aqui, até o versículo 7, né? Jesus começa contando uma parábola aqui. Ele usava parábolas diversas vezes no evangelho para tentar simplificar, né? Trazer as coisas espirituais, né? E também ocultar da liderança religiosa, né? Em Salmo 78, se eu não me engano, versículo 2 fala assim: Naquele dia abrirei minha boca em parábolas, né? E ele começa contando de um rei que resolveu celebrar a festa das bodas do seu filho. O rei representa Deus aqui, né? E o seu filho é Jesus Cristo. E ele fala que ele enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. E esses servos não quiseram vir. Essas pessoas não quiseram vir, né? E a Bíblia fala que depois ele enviou outros servos, dizendo: meu jantar está preparado. Os bois já estão mortos, cevados, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não fazendo caso. Cada um foi para o seu campo, para o seu negócio. E outros até apoderaram-se dos servos e o mataram. Quantas pessoas hoje, irmãos? Deus está enviando servos, Deus está chamando para vir para Cristo e não estão nem aí. Essa parábola retrata a situação desse mundo hoje. Quantas pessoas Deus envia para trazer as pessoas para Cristo, para a volta de Jesus? A volta de Jesus está próxima, meus irmãos. As bodas estão próximas. Mas as pessoas não querem, fazem pouco caso. Nós pregamos a palavra, né? Nas ruas, nas praças, nos lugares aí, e as pessoas fazem pouco caso. E o pior ainda, cada um vai para o seu campo, não estão nem aí. A humanidade não está nem aí com a palavra de Deus. A humanidade não está nem aí, fazem pouco caso com a palavra. Quantas vezes eu estou pregando na rua e as pessoas fazem pouco caso, zombam, caçoam, dão risada, estão preocupados no serviço, estão preocupados em trabalhar. Quando eu prego no calçadão, as pessoas fazem cara feia porque estão interessadas em vender. Porque o verdadeiro evangelho, irmão, não atrai dinheiro. O verdadeiro Jesus, ele não atrai dinheiro, ele não atrai prosperidade. Quantos vídeos no canal nós fazemos aqui, quantas meditações, as pessoas fazem pouco caso das pregações, dos alertas que Deus dá. E a Bíblia fala que outros apoderaram-se dos servos, ultrajaram, ou seja, agrediram eles e até mataram. Quantos cristãos não são mortos ao redor do mundo por pregar a verdade? Quantos cristãos são mortos no Oriente Médio, na mão do Islã? Aqui, eu já fui processado 2 vezes, fui ameaçado de morte várias vezes. Já pegaram em pedaço de pau, já me agrediram já. E a Bíblia fala que até mataram. E o rei, quando ouviu a notícia disso, encolarizou-se. Enviou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas. Incendiou a cidade. Quando Jesus voltar, Deus ele vai enviar o exército de anjos para destruir esses homens maus. Não vai ficar impune, meus irmãos.
Ninguém vai ter desculpa. Falar que não sabia, ah não, eu não sabia. Deus enviou servos. Deus está enviando servos. Deus está enviando servos, profetas, para anunciar para nós. A Bíblia fala que o rei, quando ficou sabendo o que fizeram com os servos, tendo a notícia disso, ó, que falaram para ele, ó, mataram os homens, os servos o Senhor enviou. Se enviou uma comitiva de servos, depois enviou outros, eles bateram, mataram, fizeram pouco caso. Esse mundo faz pouco caso com a palavra de Deus. Escarnecem da palavra de Deus. Zombam da palavra. Só que quando o rei voltar, ele vai enviar os exércitos e destruiu aqueles homicidas. Estamos diante, meus irmãos, de uma geração homicida. Uma geração maligna, assassina. E ele enviou os servos e incendiou a cidade. Ou seja, destruiu aquela cidade. Então disse aos servos, as bodas na verdade são preparadas. Mas os convidados não eram dignos. Ou seja, está tudo pronto. A festa já está pronta, mas os convidados não eram dignos. Por quê? Fizeram pouco caso. Os convidados não queriam entrar. E depois a saída dos caminhos, convidai para a boda todos que encontrardes. Ou seja, quem vocês encontrar, convida. Aqueles convidados que nós chamamos na primeira vez não era digno, mas vão pelos valados, pelas estradas aí, procura quem vocês encontrar, porque a boda está pronta. E os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Os servos foram encontrando homens maus, homens bons, prostituta, ladrão, pessoas boas também. E a Bíblia fala que a festa ficou cheia, a festa de núpcias ficou cheia de convidados. Ficou cheia de convidados. O interessante, meus irmãos, que os primeiros que não quiseram vir, eles não quiseram, eles não querem. Tem gente que não quer o evangelho, não quer ir para o céu. Vivemos numa geração hoje que elas querem ir para o inferno, elas desejam para o inferno. Mas a Bíblia fala que na terceira vez que eles convidaram, a festa encheu, porque é que eles quiseram entrar. Foi um convite, Jesus não obrigou, foi um convite. Ele chama nós. Muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Ou seja, para entrar nessa festa, tinha que ter uma veste de núpcias. E ele olhando ali no meio do povo ali, não tinha ninguém ali, não tinha um homem ali, viu um homem que não estava trajado com as vestes. Ou seja, para entrar nessa festa, tinha que ter vestes de núpcias, né? Tinha que estar vestido. E aquele homem não estava ali. E ele disse, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ou seja, como que você entrou? Ele perguntou para aquele amigo, como que você conseguiu entrar na festa não tendo veste de núpcias? E ele emudeceu. Ou seja, ele não teve palavra. Meu amigo, para entrar na festa, tem que ter a veste de núpcias. Para permanecer na festa, tem que ter a vestes. Como que você conseguiu entrar? E ele não tinha resposta. Ele não tinha resposta. Ele não tinha o que justificar. No dia do juízo, as pessoas que andaram no pecado, como que elas vão justificar diante de Deus? A Bíblia inteira, irmãos, a Bíblia inteira mostra o ser humano indesculpável. São indesculpáveis. Ele emudeceu. O rei fez uma pergunta para ele, como que você conseguiu entrar na fé? Tem que ter a fé. Cadê a veste? Cadê as vestes? E eu pergunto para você nessa manhã, cadê as vestes de núpcias? Você está usando a veste de núpcias para a grande festa que está vindo aí? A festa do rei? A volta de Jesus? Para entrar nessa festa tem que ter as vestes de núpcias. Tem que ter um nome escrito no livro da vida. Ou você vai ficar emudecido?
E a Bíblia diz que o rei, então disse o rei aos servos: amarrai os pés e as mãos, lançai nas trevas exteriores, e ali vai haver pranto e ranger de dentes. O rei falou: amarre ele. E não teve resposta. Você não vai ter resposta. Nós, se continuar na vida de pecado, não vamos ter resposta diante de Deus. E o rei falou: amarre as mãos e os pés. O próprio rei, o próprio Deus vai falar: levai e lançai nas trevas exteriores. Ali vai haver pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O inferno é real, meus irmãos. O inferno não é brincadeira. Não é brincadeira. Aquele homem foi lançado nas trevas exteriores. Foi lançado no inferno. E assim Jesus vai fazer conosco, se nós vivemos uma vida de pecado. As bodas estão preparadas. Jesus, Deus, está enviando seus servos a convidar as pessoas. Versículo 15. Então, se retirando, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. Os fariseus sempre estavam tramando alguma situação ali contra Jesus. E enviaram os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus segundo a verdade, que ninguém se te dá porque não olha as aparências dos homens. Os fariseus enviaram ali, sabemos que você é mestre, que você não ensina por aparência, você não olha a aparência dos homens. Sabemos que você é de Deus. Olha só, os próprios religiosos sabiam que ele era de Deus. E os fariseus sempre vinham com uma pergunta, irmãos, maliciosa, para tentar pegar Jesus em alguma falha, né? E eles falam assim: dize-nos, versículo 17, por que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, diz: por que experimentais, hipócritas? Mostrai a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: de quem é essa esfinge, essa inscrição? Eles disse: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César, o que é de Deus, o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilhavam-se, deixando, retiraram-se. Por que eles falaram isso? Para tentar fazer que Jesus, afrontasse, o governo de César. Aí Jesus falou: mostra uma moeda. Aí o que está escrito nessa moeda? Aí ele falou: que mostra um tributo, que está apresentado, que está escrito nessa inscrição? Ele falou: César. Então dá de César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Que sabedoria, hein? Que sabedoria de Deus, hein? Do Jesus ali, né? Jesus sabia que a trama deles ali. Jesus está falando assim: dá ao César o que é de César. Dá o que é do mundo para o mundo, governo do governo. O que é de Deus, dá o que é de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, não é um reino terreno, esse reino político que as pessoas estão tentando aí implementar, que as igrejas estão tentando implementar. O reino de César é deste mundo, é terreno, é maligno. O reino político, o reino religioso é deste mundo, mas o reino de Deus não é desse mundo. Por isso que ele falou: dá imposto a César, é de César. Mas dá o que é de Deus, o que é de Deus. Quando eles ouviram isso, deixaram e se retiraram. Eles ficaram maravilhados. Porque, irmão, os fariseus sempre vinham com a situação ali para tentar colocar Jesus numa situação que ele peque contra a palavra de Deus, que ele entre em contradição. A Bíblia fala no versículo 15 aqui, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam alguma palavra. As perguntas deles não eram sinceras. Eles estavam querendo que Jesus formasse uma rebelião ali contra César, para que ele fosse morto ali. Então, meus irmãos, nós temos que dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. O reino de Deus não se mistura com esse reino político, corrupto, satanista. O reino de Deus é diferente. O próprio Jesus fala assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus servos pegariam espada
e lutaria por ele. Amém? Então, irmãos, hoje foi a meditação de Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 22. Amanhã continuamos. Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima quarta-feira em nome de Jesus. Fiquem na paz, Senhor Jesus.